Pessoal, estamos aqui para nosso momento aqui INSS, 30 minutos, uma dica rápida, bem específica, pontual para a sua prova, e hoje vou falar um pouco sobre interpretação. Então, veja só, a interpretação é algo que vai sim cair na sua prova porque é característica da banca. Então, para que você entenda a interpretação, saiba como fazer um texto, saiba como ler um texto de forma bem direcionada, eu vou te dar aqui 3 dicas infalíveis e elas com certeza vão fazer que você entenda um texto e consiga ler o texto de forma bem direcionada. Olha só, primeiro ponto importante aqui, ó, vou colocar aqui na tela para você entender melhor. Na hora de você fazer a leitura do texto, vou marcar aqui, ó, leitura do texto, tá? A leitura do texto, ela precisa ser marcada por 3 pontos. Primeiro ponto importante aqui. Quando você ler um texto, tente verificar muito bem a ideia central desse texto. Por quê? Todo texto possui uma ideia central e essa ideia central vai aparecer em todo o texto, ou de forma explícita, escancarada, ou de forma implícita, subentendida. Então, do começo ao fim do seu texto, essa ideia vai aparecer de alguma forma. E da ideia central, você vai ter que identificar, por exemplo, as ideias secundárias. Tá, e o que seriam essas ideias secundárias, então? As ideias secundárias são aquelas ideias que estão amarradas à ideia central. Então, por exemplo, eu tenho lá a ideia central trata de um assunto, o texto trata de um assunto especificamente. E você tem, para comprovar essa ideia ou para explicar essa ideia, você pode ter exemplos, dados estatísticos, fatos históricos, citações, comparações, reflexões, críticas, ponto de vista. Então, as ideias secundárias, elas se amarram à ideia central. Então, o seu papel é identificar que todo texto possui uma ideia central. Isso é necessário porque, para que algo seja texto, é necessário que haja sempre uma unidade temática. Muito bem. Aí, continuando, temos ainda o nosso item 2 aqui, que é a ideia de finalidade. Tá, qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo aqui do meu texto? O que será que ele tem de finalidade aqui? Então, vou marcar para você aqui, ó. Opa, vou marcar aqui. Finalidade, ou seja, o meu objetivo, por quê? Todo texto possui uma finalidade. Muito bem. Então, se o texto possui uma finalidade, quer dizer que eu tenho que observar isso. Qual é a finalidade do meu texto? Qual é o objetivo que ele tem? Para que ele serve? Ele quer comparar, quer, por exemplo, trazer uma analogia, quer trazer uma parte histórica, quer narrar, descrever, posicionar acerca de um assunto. Então, você tem que observar isso daqui. Muito bem. Outro ponto necessário, ponto 3, observe que todo texto possui um encadeamento acerca das informações. Como assim encadeamento? Por exemplo, você tem aqui, ó, frase 1, frase 2, frase 3, frase 4, frase 5 e assim por diante. Quando você faz essa leitura, sempre, na hora de você fazer a análise, observe o seguinte, sempre uma frase tem que ter relação com o que foi dito antes. Então, por exemplo, você tem 5, lá, frase 1, 2, 3, 4, 5. A frase 2 tem que ter relação com a frase 1, a 3 com a 2, a 4 com a 3 e assim por diante. Ainda, além disso, temos relações entre parágrafos. Então, tem que observar como se dá esse encadeamento. Então, primeiro ponto, quando você ler o texto, leia de forma bem direcionada. É assim que você observa e você entende o texto de uma forma mais global. Muito bem. Outro ponto importante. Nós temos também aqui as nossas tipologias textuais. E eu quero que você entenda que a tipologia textual, as tipologias textuais, elas vão ser a forma como o texto se apresenta, a linguagem do texto. Então, temos lá 5 tipologias básicas, tá? Vou marcar para você aqui, para que você entenda as tipologias que podem aparecer. Então, por exemplo, aqui, ó, temos lá a dissertação, vou fazer diferente aqui, ó. Em vez de colocar a dissertação, eu vou colocar aqui para você, vou colocar primeiro a narração, ó. A narração aqui, aí temos a descrição aqui, temos a injunção aqui, temos a dissertação, que pode ser expositiva aqui, e a dissertação,
que pode ser argumentativa. Ah, muito bem. Então, nós temos aqui, ó, 5 formas de tipologias, basicamente. Tudo bem que a dissertação, ela é basicamente uma tipologia só, que pode ter um viés mais expositivo ou mais argumentativo. Na narração, o mais importante é relatar alguma coisa. Descrição é descrever algo. Na injunção é dar uma ordem, um conselho. Na exposição aqui, você vai apenas informar o leitor acerca de algo, tá? Essa é a base que eu tenho aqui. E na argumentação, você vai ter um texto que a pessoa vai opinar acerca de um assunto. Então, são tipologias que vão aparecer sim na hora de fazer do texto. Então, todo texto tem que ter uma tipologia, uma forma de linguagem acerca do assunto. Agora, parte prática. Então, nós vamos ler um texto e eu separei aqui só 3 questões para que você entenda como é que deve ser a leitura de um texto. Então, vá comigo à tela ali de novo, olha só. Primeiro ponto, eu quero que você observe de onde é o texto. Ó, não tem título aqui, mas eu sei que eu tenho a fonte, que é essa daqui, ó. É Robson Campos, um texto da internet aqui, está numa página, num site mesmo. E veja, quando você tem essa ideia de com adaptações, o que significa isso? Que o texto não está na íntegra. A pessoa, a banca escolheu apenas um fragmento do texto, então não está na íntegra aqui no nosso texto. Muito bem. Vamos lá então agora para a leitura. É assim. Ser mais humano em meio ao mundo cada vez mais digital, esse é o grande desafio das organizações para o ano de 2022 no Brasil e em todo o mundo. Então, veja, a primeira frase já traz para você aqui uma informação bem importante. Ser mais humano em meio ao mundo cada vez mais digital. Tem aqui praticamente um confronto entre humano aqui e digital. E a informação sequencial mostra a você que isso aqui é um desafio. De quem? Das organizações. Então, entenda que eu já tenho um texto, um início aqui, que mostra um contexto, então, do mundo do trabalho. Por quê? Ele traz para você essa ideia dessa ser mais humano, mesmo que a gente seja muito digital, e dentro o quê? Das organizações. Muito bem. Aí, na sequência, temos o seguinte: o equilíbrio entre home office e escritório. Então, você já tem agora aqui uma parte mais concreta, porque fala assim, desafio, tudo bem. Agora ele fala para você, então, equilíbrio entre home office e escritório em um modelo híbrido de trabalho deve ser a tendência para os próximos anos. Veja, eu tenho a palavra aqui desafio, que tem muito a ver com equilíbrio, porque o desafio é conseguir esse equilíbrio. E no contexto da vida pós-pandemia, há desafios que os departamentos de recursos humanos, RH, vão enfrentar para manter uma relação saudável e positiva entre empresas e colaboradores e garantir ainda a produtividade do negócio. Então, temos aqui mais uma informação que, além de todo esse equilíbrio, temos ainda desafios para o RH. O RH vai ter que tentar pensar o quê? Numa relação saudável e positiva entre quem? Empresas e colaboradores. Muito bem. E no meio de tudo isso, a tecnologia, mais uma vez, surge como a viabilizadora dos resultados. Olha, a tecnologia, mais uma vez, surge como a viabilizadora, ou seja, se existem desafios, existem coisas que devem ser feitas, a tecnologia pode ajudar, sim, viabilizar esse processo. O primeiro desafio do RH, então veja que o texto fala para você de vários desafios, traz de uma forma geral aqui para você, um contexto geral acerca disso, e especifica em relação aqui ao RH. E já, RH aqui, eu colocando PR, parece que é pronome relativo, né? Não, é RH aqui, é RH. O primeiro desafio, veja, então eu tenho aqui, desafio do RH, o primeiro, é demonstrar segurança em um mundo de incertezas. Então, eu tenho aqui um desafio, veja, demonstrar segurança em um mundo de incertezas. É fundamental que toda a comunicação da companhia com seus colaboradores seja feita de maneira clara, a comunicação precisa e sem hesitação, para evitar dúvidas e ansiedades, transmitindo-se segurança às equipes de trabalho. Então, veja,
o que ele fala para você assim, ó? Segurança é um primeiro desafio em um mundo cheio de certeza, ou seja, ter clareza, precisão e sem hesitar é importante para que realmente haja segurança aqui. Nesse sentido, uma plataforma digital workplace, a famosa intranet, é uma ferramenta indispensável para sustentar uma comunicação de fato eficiente. Veja que aqui, olha esse trecho aqui, ó. A tecnologia, mais uma vez, surge como viabilizadora. E ele fala, a intranet é uma famosa ferramenta indispensável para sustentar uma comunicação de fato eficiente. Então, o texto vai se amarrando, perceba? É assim que a gente tem que ler. Eu tenho uma informação que vai se amarrando a outra. E você tem que fazer isso. Continuando. Não há mais espaço para um modelo de trabalho independente não colaborativo nas organizações, ou seja, não há mais espaço para um modelo que seja independente. Muito bem. Depois de quase 2 anos de mudanças profundas nas relações de trabalho, claro que aqui você vai se lembrar que nós temos aí um contexto de pandemia. Se o RH não dá as respostas certas no tempo certo, os gestores tendem a agir sozinhos em busca de soluções para seus desafios de atração e retenção de talentos. Aí sim, veja só, isso aqui é um problema. Vamos marcar aqui, ó. Se o RH não dá respostas certas no tempo certo, os gestores tendem a agir sozinhos em busca de soluções. Aí, nesse caso, veja, o resultado é uma desvalorização da área de recursos humanos, que é um dos pilares para a produtividade e sustentabilidade de qualquer empresa. Então, essa informação vem ligada a essa. Nós temos um problema aqui. O suporte da tecnologia ganha um papel cada vez mais estratégico para apoiar a tomada de decisão, que precisa ser cada vez mais humanizada. Então, nós temos o seguinte, nós temos novamente a relação do suporte da tecnologia que nós tínhamos visto antes, ó. O suporte da tecnologia ganha papel mais estratégico. Não se trata de usar a tecnologia para automatizar e otimizar processos em uma estrutura robotizada. Mas, olha que interessante essa frase aqui, ó. Não se trata mas de ampliar o uso de ferramentas que humanizem as relações a partir de dados mais ricos e informações mais completas e valiosas. Veja, não é para fazer isso, para automatizar, mas de fazer o contrário, humanizar, para buscar melhor tanto para os colaboradores quanto para a própria empresa. Então, perceba que todo o texto vem trazendo essa... Se eu for olhar o texto no início, ó, tudo que a gente viu até agora tem relação com esses 2 parágrafos sequenciais. Continuando. Em 2022, o foco deve ser encontrar soluções para que possam resolver os desafios, então, soluções para os desafios na gestão de capital humano das organizações. Mesmo com toda a tecnologia existente, a ideia não é substituir pessoas. De novo, a informação importante aqui, ó. A ideia não é substituir, mas conferir-lhes poder para que suas tomadas de decisões sejam ainda melhores. É a tecnologia, olha essa frase interessante aqui, ó. É a tecnologia viabilizando ações humanas precisas por meio de dados reais, confiáveis. Esse é o caminho para o futuro. Veja que no início você tem a ideia de que ser mais humano em meio ao mundo cada vez mais digital é o desafio. Aí você perceba no final aqui que ele fala da tecnologia que é viabilizadora. Depois nós temos no final de novo a intranet, que é uma ferramenta tecnológica. Na sequência temos essa ideia de que o suporte à tecnologia ganha cada vez esse papel mais estratégico. Não se trata de robotizar, mas de humanizar o processo. E finalizando, é a tecnologia viabilizando relações mais humanas, precisas, por meio de dados reais e confiáveis. Isso daqui tem a ver o quê? Quando ele fala de dados reais e confiáveis, você vai se lembrar basicamente aqui, ó, dados reais e confiáveis, ou seja, que tem que ser algo que humanize aqui as informações e que traga o quê? Mais segurança em meio às incertezas. Ou seja, na leitura do texto, a sua intenção é perceber isso. Como o texto foi construído, como ele foi organizado, o que ele tem de sequência lógica de informações. Por quê? As questões vão cobrar de você essa forma de leitura.
Então, você tem que observar nesse ponto o que é que eu tenho que ler e o que é importante. Então, tem que verificar muito bem marcado. A parte básica, que é todo o texto tem que ter uma ideia central. Todo texto tem uma finalidade e sempre existe um encadeamento. Ó, essas partes em amarelo que eu vou marcando aqui é um exemplo de como se dá o encadeamento entre as informações. Todas elas estão interligadas, não estão jogadas ao vento, não estão soltas. Todas estão interligadas. E é isso que você precisa identificar sempre. Muito bem. Agora, vou para as questões que eu trouxe aqui para você, para a gente poder entender isso melhor. Como é que funciona isso na prática? Como é que a banca vai cobrar de mim, então, esse tipo de conhecimento? Como é que ela faz essa cobrança aqui? Então, veja só. Primeira parte importante está assim, ó. De acordo com o texto, a intranet, aí você já viu, já leu o texto e já lembrou que existe isso no pedaço do texto. É uma ferramenta digital imprescindível às empresas. Muito bem. Traz para você um porquê aqui. O porquê tem relação agora de justificar. Por que é imprescindível? Garante um modelo de trabalho menos independente e mais colaborativo entre as áreas de organização. Vamos lá, então. Vou ler onde está a intranet agora aqui, ó. Nós temos o texto, o início que fala sobre ser mais humano, fala dos desafios que existem para o RH. Aqui nós temos essa informação importante aqui, ó, que é necessário, veja só, o RH tem que buscar o quê? Manter uma relação saudável e positiva entre empresas e colaboradores e garantir ainda a produtividade do negócio. Depois ele fala que é preciso haver segurança na comunicação aqui, que deve ser clara, precisa e sem hesitação. Para quê? Para que não haja dúvidas e para que haja segurança às equipes de trabalho. E ele fala que aí temos a intranet, que é uma ferramenta indispensável, veja só, aí para sustentar uma comunicação de fato eficiente. Então, esse parágrafo todo fala especificamente dessa comunicação. Como é que ela tem que ser feita de forma eficiente? E a intranet é uma ferramenta, sim, indispensável para que se consiga sustentar uma comunicação eficiente, que seja clara, precisa, sem hesitação. E a questão fala para você o seguinte, é uma ferramenta, tudo bem, até aqui, veja que aqui tem lógica, é uma ferramenta imprescindível, perfeito. Agora, olha só. Garante um modelo de trabalho menos independente e mais colaborativo entre as organizações? Essa informação aqui não é da intranet. A intranet é colocada no texto como uma forma de você garantir a comunicação, que não haja dúvidas em relação a isso, que haja uma comunicação eficiente, clara, precisa, sem hesitação, para que se dê segurança às pessoas. Veja, então a questão 1, o que ela faz? Ela desvia a lógica que eu tenho aqui, porque a ideia de haver um modelo menos dependente realmente existe no texto aqui. Mas o que ele fala para você aqui? Fala desafios e tal, fala dessa noção aqui básica, e ele mostra que tem que haver uma ideia de que as pessoas, que não haja mais um modelo independente e não colaborativo. Mas isso daqui é em relação à noção geral que o texto me traz. Ou seja, realmente essa questão aqui, ó, fica errada. Percebeu? Quando você lê o texto de forma... Porque a frase em si, se você ler, ela tem uma lógica. Mas, de acordo com o que o texto defende, não dá certo. Então, quando você fizer um tipo de questão que analise isso, atenção redobrada para essa observaçãozinha aqui. Tem que sempre responder a questão conforme o texto permite que eu faça essa leitura. Não é o que eu entendo, o que eu acho, o que eu penso, não. Você olha para a questão. Quando eu li a questão, eu consigo chegar a essa leitura? O texto permite que eu entenda isso? Então, sempre tenha um cuidado redobrado acerca dessa situação aqui. Muito bem. Questão 2. No texto, aí vamos lá, que se caracteriza como dissertativo argumentativo. Aí vamos lá, já vamos observar isso daqui. Defende-se uma gestão de recursos humanos voltada para a valorização
do potencial humano nas organizações em face dos avanços da tecnologia. Então, vamos lá. Como é que eu sei que o texto é argumentativo? Quando ele defende o ponto de vista. Vamos marcar aqui alguns pontos em que você pode identificar isso daqui. Vamos lá, vou até colocar um marca-texto para ficar mais fácil aqui. Veja só. Ser mais humano em um meio ao mundo, esse é o desafio. Muito bem. Aí ele fala para você assim, ó, o equilíbrio entre home office deve ser a tendência para os próximos anos. Então, veja, o próprio autor do texto já coloca uma suposição e ele vai ter que justificar, porque isso aqui não é algo, por exemplo, que está consolidado, é uma suposição. Suposições, elas caracterizam uma forma de argumentação. Que eu estou fazendo uma suposição, deve ser a tendência, quer dizer o seguinte, que ele está supondo, e se ele está supondo, ele está posicionando-se acerca disso, tá? Aí vamos lá. Aí ele fala que há desafios aqui, fala da tecnologia, né, que ela surge como isso. Então, ele já deixa para você claro, o que vem na sequência, ele esclarece o que ele foi dito antes. E ele fala para você assim, ó, é fundamental. Quando você tem uso de alguns predicativos, como predicados, é fundamental, é necessário, é essencial, isso a gente fala de modalizador argumentativo. Quando você marca um ponto de vista. Então, veja, é fundamental que toda comunicação faça isso. Nesse sentido, aí ele fala e dá um exemplo para você da intranet. Então, ele já marca para você aqui um desafio, traz um ponto de vista que é fundamental que aconteça algo e traz aqui, ó, nesse sentido, traz para você um exemplo. Continuando. Não há mais espaço. Ele afirma de forma categórica aqui, não há mais espaço para isso. Aí ele traz para você essa reflexão aqui e marca, assim, com uma negação, um ponto de vista aqui. Não tem mais como fazer isso. Não há mais espaço para isso, não. Veja que o texto ele trabalha com essa ideia de discutir e trazer reflexões. Muito bem. Se o RH não dá respostas, os gestores agem sozinhos. Veja. Então, ele coloca assim, ó, se o RH não dá resposta, ele coloca uma condição aqui de reflexão. E o resultado é uma desvalorização. Então, ele traz para você agora uma opinião dele, tá? Fala do suporte da tecnologia, fala que ganha mais espaço e afirma aqui, ó, não é para fazer isso, mas fazer isso. Não é para se fazer isso aqui. E ele dá essa posição aqui, mas é para fazer isso. Muito bem. Continuando. Aí, em 2022, o foco deve ser em encontrar soluções. Ele já diz o que tem que ser feito, ele traz para você assim. Então, ou seja, não é para a gente substituir pessoas. E no final ele reafirma o que ele disse aqui, que é a tecnologia, ela vai então viabilizar as relações. Ou seja, o texto como um todo, nós temos esse autor aqui, que é o Roberto Campos, que traz sim um posicionamento. Agora, atenção, quando se fala de posicionamento, gente, não é a ideia de ser, eu sou contra ou a favor, não é isso, tá? Posicionar-se é mostrar o que você pensa acerca de algo. Pode ser dar opinião a favor ou contra, mostrar positivo ou negativo, dar suposições como ele fez aqui. Então, posicionar-se não venha com aquela ideia de ser, é só a favor ou contra. Não é só isso. Posicionar-se é você traçar uma relação, uma perspectiva, uma reflexão acerca de um assunto. Então, realmente, ó, nós temos sim um texto dissertativo argumentativo. E veja, lembra que a ênfase é falar dos recursos humanos, porque ele já começa falando para você no primeiro parágrafo do RH, e ele fala da valorização do potencial humano. Claro que usa tecnologia. O texto tem isso como base, ó. Ele fala para você no início aqui, tem que ser mais humano aqui, e em meio ao mundo digital. Fala sobre esse equilíbrio, fala do RH aqui, e veja, a tecnologia, mas ela vai aparecer aqui como viabilizadora, fala isso. Depois ele mostra de novo a intranet como uma ferramenta tecnológica, continua falando do RH aqui. Depois ele fala novamente que tem que haver veja, não se trata mas de ampliar o uso de ferramentas que humanizem as relações aqui, perceba, para que haja uma relação adequada entre colaboradores e a própria empresa. Então, veja, essa questão 2 aqui, perfeita. É realmente o que o texto fala para você aqui, ó. Você tem um texto argumentativo, porque o autor, ele se posiciona acerca de alguma coisa,
defende sim e fala essencialmente dos recursos humanos, que tem que fazer algo, tem que agir, não podem ficar apenas esperando que alguma coisa aconteça, tem que ser realmente objetivos aqui. E fala muito, quando ele fala em face D, em relação aos avanços da tecnologia. Então, essa mudança de valorizar o potencial humano é em decorrência do mundo digital. Então, a tecnologia trouxe para a gente essa necessidade para os recursos humanos de entender e pensar em valorizar o capital humano. Claro, sempre relacionando a tecnologia. E a tecnologia pode, sim, contribuir para isso também. Então, a 2, certinha aqui a nossa questão. Agora, a 3. A tomada de decisões das organizações, veja, a tomada de decisões aqui, apoiada na tecnologia, deve visar o que é melhor. Olha só que importante, o melhor, tanto para colaboradores quanto a própria empresa. Realmente, se a gente lê o texto bem, você percebe que, voltando aqui ao início, ele fala que tem que haver um equilíbrio entre home office e escritório. E ele já fala desde o início que ser mais humano também é o desafio das organizações aqui. E ele fala que tem que haver aqui, ó, até tinha destacado já antes para você, vou mostrar aqui, ó, relação saudável e positiva entre empresas e colaboradores. Aí garantir, claro, para que haja essa relação necessária para que você tenha uma produtividade. E no meio de tudo isso, temos a tecnologia, que ela pode viabilizar, sim, bons resultados. Então, veja, tudo que você faz aqui tem que ser pensado em trazer uma relação adequada entre os colaboradores e a própria empresa. E o texto mostra depois disso de uma forma muito importante. Tem que haver esse cuidado, tem que haver uma humanização aqui. Veja o finalzinho aqui desse parágrafo, olha só, fala para você assim, ó. Buscar o melhor tanto para os colaboradores quanto para a própria empresa. Muito bem. Então, tem que haver o quê? Resolver, claro, os desafios, pensando o quê? Numa gestão do capital humano. Ou seja, com certeza, essa nossa questão aqui, 3, está... Opa, nossa, eu ia falar está certo e marquei errado. Está corretíssima aqui. Então, quando você pensa em ler um texto, fazer uma abordagem em um texto, não é só você ler de forma inocente. E leia de forma direcionada. Se você ler muito bem o texto uma vez, de forma bem direcionada, bem objetiva, bem prática, não fica tão difícil fazer uma observação. E as questões cobram de você não só a parte explícita. Por exemplo, não vai cobrar de você assim, vou colocar aqui um exemplo no texto. O RH tem como desafio demonstrar segurança. A banca não vai usar, às vezes, nem as palavras nas questões. Por quê? Porque ela quer verificar se você realmente entendeu o que foi observado aqui. Então, esse entendimento trabalha com a ideia do que está explícito e implícito, né? Então, só para eu fechar aqui a noção básica de compreensão de texto. Você tem que ter uma relação muito legal para entender o que está explícito versus o que está implícito. Ou seja, o que é explícito? Aquilo que está realmente descrito no texto. Você consegue encontrar no texto ali as informações escancaradas. O implícito vai naquele mundo do subentendido. Então, você vai observar aqui informações que estão não escritas, mas você consegue deduzir pelo contexto. Sabe assim, ler pelas entrelinhas é mais ou menos isso. Então, quando se trata de uma leitura, você vai observar que existe o explícito, que é o que está escancarado, expresso, escrito, e o implícito, que está subentendido, nas entrelinhas, que você pode perceber pela leitura. Então, o seu trabalho aqui é fazer o quê? Ler tanto de forma direcionada, pensando no que está escancarado, escrito, expresso, quanto que está implícito, subentendido, que você pode deduzir pelo contexto. E as questões vão fazer o quê? Cobrar níveis. Às vezes pode ser uma questão bem óbvia, que a banca ela faz uma questão fácil, cobra o que está explícito, pode cobrar o que está implícito. Então, sempre observe pelo contexto. Sempre olhe o texto como um todo, faça uma leitura direcionada e resolva as questões pensando nisso. Eu tenho que olhar se realmente a questão está ligada ao texto de alguma forma. Essa é a ideia. Então, fechamos aqui a nossa parte aí de interpretação. E essa forma de leitura você tem que fazer sempre. Se você se acostumar a ler sempre assim,
no final, depois de, aí de uns 5, 6 textos que você lê dessa forma, você percebe que a leitura flui mais rápida e você não fica tão refém das questões aí, tá bom? Então, essa é a ideia, minha dica para você, leia de forma bem direcionada para que você não fique refém, então, da leitura e de uma questão de compreensão de texto, tá bom? Ó, beijo, beijo, beijo para vocês e até nossa próxima aula.